Estratégia vem antes de qualquer movimento. Vídeo rápido sobre Transmissão Paulista, com código de negociação TRPL4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 8.000% aos sócios, contra um retorno de apenas 465% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$81.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Eu consideraria muito estudar um pouco mais em fevereiro e março, se tornar membro do canal, ter acesso à metodologia completa, gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos dos quais você não tem acesso. Momento esse muito especial, onde todas as empresas do Ibovespa estão divulgando o seu relatório financeiro e operacional. A gente vai falar sobre dividendos, perspectivas da companhia, fazer um comparativo dela com Taesa, algo muito interessante, alto endividamento, um alto capex e o fim da RBSE, que tanto vem sendo falada. TRPL4 que desde as mínimas, há poucos meses atrás, já teve uma corrida de quase 30% de alta. No mesmo momento em que ela divulga esse relatório a princípio extraordinário, a companhia cai mais de 4% no acumulado. A gente fala de um lucro líquido que dessa vez ultrapassou R$1 bilhão. De fato, é um excelente número, é um montante 88% superior quando comparado no year over year, quando comparado ao quarto tri de 2022. Já o EBITDA, esse sim, um número muito mais interessante, sempre o primeiro a ser olhado pelo investidor de valor, ele teve uma alta de 30%, um resultado muito bom também quando comparado no year over year. Só que mesmo assim, a gente fala aqui do Itaú BBA, um dos poucos que devem ser levados em consideração. O banco reiterou classificação neutra para a companhia. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Eu sempre falo dos destaques, deixo a linha de lucro líquido com o financeiro operacional destrinchado na última parte. Nesse caso, eu vou inverter, porque a gente vai falar de RBSE. Qual que é o grande ponto? E por que a princípio a empresa pós-divulgação respondeu positivamente, só que logo quando o mercado começou a cair na realidade, ela respondeu negativamente? O resultado dela, apesar daquela matéria dizendo dobrou o lucro líquido, o operacional dela, e esse é o sempre mais importante, eu sempre trago olhar o core business da empresa, olhar o EBIT, olhar o EBITDA das companhias. O operacional não acompanhou essa subida. Lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, uma receita tanto no trimestral quanto no anual, subindo muito acima de 2 dígitos. Primeiro ponto positivo da companhia. E aí nós descemos na receita ex-RBSE. Para não complicar, trazer de maneira mais simplificada, tanto o trimestral quanto o year over year cresceram acima de 20%. Esse azul aqui embaixo, 23 contra 22, essa barra azul, é a que nos interessa. Isso é o que a empresa cresceu de fato com a exclusão dessa receita não recorrente. A empresa saiu de 1,9 para 2,0, um crescimento de 7,3%. Isso é ruim, uma vez que ela dobrou o lucro líquido? Não, eu sempre falo, devagar e sempre. Empresas de utilities, principalmente, não tem que se esperar um crescimento acima de 2 dígitos, ano sobre ano, por décadas a fio, porque isso não vai acontecer. Só que quando nós jogamos esse não recorrente na conta, aí nós temos uma alta de 22,3% na receita operacional da companhia. E é isso que brilha os olhos em primeiro momento, porque no segundo momento isso vai deixar de existir. Por isso, isso é um não recorrente. E essa imagem mostra claramente isso. A gente tem um componente financeiro e o componente econômico. De 2028 adiante,
a situação não tende a se repetir como foi nesse trimestre. E olhando essa foto, o investidor pode se deixar levar acreditando que a fonte secou ou que irá secar. É preocupante? Não. E no gerenciamento de risco eu vou explicar o porquê não é. A gente sai da RBSE e a gente entra para mais um ponto de preocupação, o CAPEX, ou seja, o alto investimento que a empresa tem que fazer. Um investimento de 5 bilhões, já talvez digerido pelo mercado, que a empresa irá fazer. Ela já tem essa quantia em projetos já autorizados. E aí você pega a primeira combinação de uma possível queda de receita, junto a isso, o aumento de CAPEX. Tudo isso pode impactar em quê? Duas coisas. A primeira delas, distribuição. Distribuição essa que nunca foi problema para a Transmissão Paulista. Do tempo em que eles estão à frente, ao que tudo indica, nada mudou. A gente pode falar no tocante de projetos, talvez novas ideias, mas naquele modus operandi mesmo da companhia, de EBITDA, projetos e CAPEX. Pega tudo isso, distribuição, distribuição e distribuição, ela desde lá de trás, 2007, ela já tinha esse costume de distribuir altamente. Quando a gente não fala de 95%, 100%, ela chega a distribuir 210%. TRPL4 era assim e ainda hoje ela ainda é assim. Só que esse é o grande ponto, quando você já tem uma previsão de saída de receita, e isso é mais que certo, combinado a um alto CAPEX, isso preocupa o mercado. A gente pode ver no quarto TRI um aumento de 54% nessa linha de receita da companhia. Para uma receita líquida de 4 bi no ano, metade veio apenas dessa linha. Então, se a gente tiver um olhar único e exclusivo para esse item, ele é sim preocupante e ele é sim digno de uma queda de 5% na semana, quando o mercado se deu conta disso. Só que a empresa tem outras saídas, e isso não é exclusividade dela. A gente vai falar no gerenciamento de risco, é o que todas fazem, é a única opção do setor de utilities, e é o que TRPL4 irá fazer novamente. Antes disso, o IFRS, que é o International Finance Report Standards, setor de utilities do Brasil, principalmente elétricas e principalmente Taesa, ele vira uma salada, e essa é a realidade, por conta dos standards. O nacional é uma coisa, o internacional é outra, só que aquele para você, sem ser um ajustado, para você o que interessa é esse daqui, porque é nesse que se baseia os proventos dessas empresas. 1.021 foi o do trimestre, uma alta de 80% quando comparado ao ano passado. E esse é o segundo ponto de preocupação, lembram-se que eu falei que eram dois? Esse é o segundo, só que ao mesmo tempo, esse é a saída da companhia, e a gente já vai falar disso. Quando você tem uma queda prevista de receita, quando você tem vencimento de contratos junto a essa queda já prevista, e junto a isso você tem uma terceira linha de altos investimentos, o mercado já imagina aumento de dívida e queda de distribuição de proventos. Esse é o único motivo dela estar sendo penalizada recentemente. Só que quando eu olho os números da empresa, eu vejo uma situação muito confortante quando, por exemplo, eu comparo ela com a Taesa. E só faz melhor do que a Taesa? Não. Vou explicar o porquê lá na frente. O fluxo de caixa da companhia, a gestão de fato sempre fez um bom trabalho. Hoje, a gente tem uma relação dívida líquida EBITDA, tese essa de Peter Lynch, de 2,4, uma redução ainda frente ao quarto TRI de 22, caiu no year over year. E esse me salta aos olhos, porque isso com certeza vai ajudar e muito a TRPL4 no momento de dificuldade que ela vai ter novamente. Já vou mostrar ali na frente que ela já passou por vários. Ela ainda tem caixa para queimar, ela ainda pode subir esse ratio de dívida EBITDA muito acima disso. Ela pode praticamente dobrar o que ela tem hoje, que ainda seria algo salutar, não descontrolado. Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor ponto do balanço da companhia por todos os desafios que ela tem para frente. E todos esses desafios implicam em fluxo de caixa. Transmissão Paulista, que coberta por 13 casas ou 13 analistas, tem 7 recomendações para a neutra, 2 recomendações para a compra,
e 4 recomendações para a venda. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Transmissão Paulista TRPL4, uma empresa de utilities do setor elétrico, e ela obtém nota 3, é considerada uma boa empresa. É uma receita e um lucro sempre oscilantes. Ela já passou por diversos períodos de dificuldade, diversas quedas bruscas de receita e lucro líquido, mas isso não é novidade quando a gente fala do setor elétrico no Brasil. Infelizmente, é um setor muito mal regulado, seus reguladores invariavelmente prejudicam as empresas, e eu fico muito feliz quando, por exemplo, ouço o Barsi abrindo o jogo, onde ele cita que ele prefere as empresas seguradoras do que as empresas elétricas. Muitas pessoas que tenderam ou penderam para o setor elétrico, talvez de uma maneira até exacerbada, porque assim ela foi disseminado. Portanto, para a TRPL4, podem esperar oscilações como nós já estamos tendo há mais de 2 anos para a companhia. Isso a torna uma empresa ruim? Não, é normal no setor de utilities. Essa oscilação você enxerga até mesmo na distribuição. Uma empresa que já chegou a pagar 18% de yield, um dividendo incrível, sendo que no ano anterior ela distribuiu 4%, 2%. E num passado recente, tudo se repete, 15% de dividend yield para em 2022 distribuir 4%. Ponto é que ela tem um ponto ou outro de dificuldades, mas não é exclusividade dela, só que, indo para o lado de Charlie Munger, né, daquilo que é não tangível, é praticamente um monopólio, ela não tem concorrência. Comparativo rápido e a minha opinião sobre ISA e Taesa. Qual é a preferida da Nord ou do mercado? Eu não vou trazer números, mas em uma linha de pensamento vocês vão entender como todas as empresas do setor elétrico e das dezenas que existem, uma ou outra destoam para positivo ou para o lado negativo, como por exemplo a Light foi, mas em suma maioria elas tendem a ter o mesmo comportamento. Afinal de contas, o produto final é o mesmo. Abre aspas, a casa de análise afirmou que gosta muito das duas empresas, bem geridas e com bom histórico. O analista escreve que, em função da maior expansão operacional por parte da ISA e geração de caixa a longo prazo, a companhia se torna a preferência. Vejo que a ISA entrou com muito mais fôlego no último ano, considerando a sua situação financeira, que é benéfico para o crescimento do negócio. Aqui, com certeza, ele está com dívida líquida em mente. Além disso, a casa também acredita que TRPL4 tem maior potencial para distribuir dividendos aos seus acionistas, enquanto Taesa apresenta uma alta exposição ao IGPM e apresentou dividendos espetaculares em alguns momentos. E com o arrefecimento do índice, o dividendo pode não ser tão mais atrativo quanto já foi apresentado. Outro motivo é que Taesa possui uma maior alavancagem financeira em comparação com ISA-CTEP, além de menores perspectivas de resultados e menos investimentos. Fecha aspas. Qual que é a diferença básica entre Taesa e TRPL4? Uma é realidade e outra não. Em que sentido? A Taesa remunera bem mais do que TRPL4, além do que tem muito maior frequência do que TRPL4. Em contrapartida, a Transmissão Paulista está em um fluxo de investimentos, um CAPEX alto, para que a linha de receita e de EBITDA venha a aumentar no médio prazo e ela passe também a distribuir com maior força. Ponto é, Taesa está um ponto à frente. Resumindo, são empresas muito parecidas, porém em estágios de vida diferentes. O que Taesa é hoje, TRPL4 pode ser daqui a alguns anos. O que TRPL4 está passando hoje, Taesa vai passar daqui a alguns anos. Queda de receita, perda de contratos, um alto CAPEX, e para que ela lide com novas concessões, ela vai ter que se endividar mais, ela vai ter que diminuir proventos, e o mercado vai ficar preocupado da mesma maneira que está preocupado hoje com Transmissão Paulista, com Taesa. É tudo a mesma coisa, obviamente, quando falamos de boas empresas. Eu falei isso no vídeo da Taesa, eu falei isso no vídeo da Auren,
porque as pessoas são movidas pelo emocional, por indicação de mega investidores, investem um percentual muito grande do seu portfólio. A frase do início do vídeo é para esse ponto, onde estratégia vem antes de qualquer movimento. Depois de serem movidas pelo emocional, se dão conta de que isso é uma empresa elétrica. Ela é igual a Taesa, Taesa que tem parte de operação igual a Engie, Engie que tem parte de operação igual CPFL, CPFL que tem projetos igual Neoenergia. Existe uma grande similaridade, não existe um grande destaque, não existe nada que diferencie uma a outra para que você invista todo o seu capital em apenas uma empresa, e o que vai fazer diferença não é encontrar a melhor delas, é ter a sua estratégia por trás do seu portfólio. Quando a gente compara essas 4 empresas, a mais eficiente delas foi e ainda é Taesa, maiores indicadores de rentabilidade, maiores indicadores de eficiência. A mais barata, a CEMIG. E no meio do caminho, nós temos CPFL e ISA. Portanto, para finalizar e retornando como tudo começou, a sua estratégia de aporte, o seu gerenciamento de risco, entendendo que todas elas fazem a mesma coisa, executam a mesma coisa, têm os mesmos problemas, têm as mesmas dificuldades, terão o mesmo futuro, em suma maioria, é estudo, metodologia e diversificação. Nenhuma dessas empresas investindo de maneira antecipada ou de maneira exacerbada, correndo risco desnecessário, vai te tornar uma pessoa milionária. Portanto, hoje falamos do resultado de Transmissão Paulista, um resultado muito bom. O crescimento da linha de receita foi de 7%, talvez pouco para o mercado, mas não para mim. Eu gosto de crescimento lento, de maneira constante, com boas perspectivas futuras. É uma empresa com baixíssima concorrência e o que ela precisa fazer hoje é exatamente o que ela sempre fez: cuidar do caixa, da dívida, ter novos projetos e novas fontes de receita. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!